Muitos destaques para começar. A informação que chega de Brasília, capital federal. A primeira etapa do Desenrola Brasil, aquele programa do governo federal de renegociação de dívidas, começa a valer a partir de hoje. Vamos acionar a nossa repórter Janaína Camelo, que chega ao vivo de Brasília, capital federal. Janaína, uma ótima tarde a você. Seja muito bem-vinda aqui ao Prós e Contras. Conta para a nossa audiência qual a expectativa da equipe econômica em relação ao volume de renegociações nesse primeiro momento. Conta para a gente. Muito boa tarde para você também, a todo mundo que assiste aí a gente. Pois é, começou a valer hoje, né? Essa etapa de renegociação de dívidas de pessoas físicas, que vai atender aqueles que recebem entre 2 salários mínimos e até R$20 mil. A expectativa do governo é beneficiar 30 milhões de inadimplentes nessa etapa do programa, que é a etapa 2. Porque a etapa 1 vai começar só em setembro e vai beneficiar aqueles que recebem até 2 salários mínimos ou que estejam inscritos aí no Cadastro Único do Governo Federal, o CAD Único. Ao todo, o governo pretende atingir 70 milhões de pessoas. Além disso, começou hoje também, os bancos que participam do programa começaram a retirar da sua lista aí de negativados aqueles inadimplentes que têm dívidas de até R$100. Nesse caso, devem ser beneficiados 1,5 milhão de pessoas. E lembrando assim que esse programa ele não é um perdão de dívida, tá? É uma renegociação. Então, esse valor não pago poderá ser dividido, parcelado em até 12 vezes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou o início do programa mais cedo. Ele escreveu nas redes sociais. Ele disse o seguinte: crédito novo, vida nova. Disse que de nome limpo dá para comprar geladeira, financiar, pegar um empréstimo, contrato de aluguel. E nas palavras do ministro, todo mundo merece progredir na vida. Aliás, ele marcou para daqui a pouquinho, o ministro Fernando Haddad, uma coletiva de imprensa às 17h30 para explicar melhor aí os detalhes do programa Desenrola. Tá certo, Janaína Camelo trazendo os detalhes do programa Desenrola e mais tarde coletiva com a equipe econômica do governo Lula. Obrigado, Janaína, por enquanto. Seguimos com análise e com opinião. Cláudio Dantas, ao vivo aqui no Prós e Contras. Dantas, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde a você. Queria naturalmente pedir sua análise e avaliação acerca do início desse projeto Desenrola, programa de renegociação de dívidas. Pessoas poderão voltar ao mercado, poderão voltar a consumir, muitos talvez, possivelmente, também contraiam dívidas e a gente vai acompanhar quais serão os desdobramentos. O que eu sei é que você conversou com um ex-ministro que também sugeriu um programa semelhante enquanto candidato. Conta pra gente essas repercussões por aí, Dantas. Bem-vindo. Muito boa tarde, Daniel. Boa tarde a toda a nossa audiência. Mais cedo eu conversei com o Ciro Gomes, que ex-ministro, foi presidenciável no programa de governo dele, trouxe pela primeira vez a ideia de tirar o brasileiro do Serasa, né? do Serviço de Proteção ao Crédito, do SPC, e tentar zerar essa fila imensa de devedores. Hoje, nós temos aí, segundo dados recentes da CNC, nós temos quase 80% das famílias endividadas. Então, o que o Ciro me falou? Ele falou: Cláudio, olha, esse projeto, ele é um arremedo daquilo, né? O Desenrola Brasil, ele é um arremedo daquilo que eu propus. Por quê? Porque no caso do Desenrola Brasil, o que você está fazendo, primeiro ali naquela primeira faixazinha, onde tem ali, ele previa um perdão dos R$100, de dívidas até R$100, que é uma coisa muito pequena, e o governo não vai perdoar essas dívidas, vai só suspender a negativação para o sujeito poder voltar a se endividar. E no caso também da faixa, ele criticou, ele disse que a faixa é muito pequena e a forma como foi elaborado o plano vai beneficiar muito mais os bancos, porque o Tesouro entra como um garantidor dessa dívida e os bancos renegociam essa dívida, estabelecem novos prazos para pagamento dessas dívidas e conseguem, vamos dizer assim, retirar ali do seu balanço aquele passivo, aumentando, inclusive, o lucro no final do mês, no final do ano, né? Então, ele disse que isso vai impactar positivamente no balanço dos bancos. Para o consumidor, vai resolver muito pouco. E aí ele faz, naturalmente, ele vende o peixe dele, dizendo que, no caso dele, ele queria usar a força do governo para forçar bancos, cartões de crédito, financeiras, a baixar a força ali, né? Porque ele disse que, olha, Cláudio,
a maior parte dessas dívidas, nós tínhamos aí, na época a gente calculou em 63 milhões de pessoas endividadas. E a maior parte dessas dívidas são juros sobre juros, com multas, etc. Tal, muito típico de cartão de crédito, de crediário. E aí o que ele queria forçar com o peso do governo? Jogar para os bancos o ônus de baixar essa dívida até aí uns 1.400 a média e depois trazer os bancos públicos para financiar essa dívida média de R$ 1.400 em parcelas aí que não ultrapassassem R$ 40. Então, a mudança, basicamente, entre um programa e outro é que, no caso da proposta dele, o ônus da renegociação ficaria com aqueles que são os credores da dívida, de baixarem para receber. Aliás, é a lógica que já existe hoje nos feirões, né, do Serasa e do SPC, que acontecem de forma individual. Qualquer pessoa endividada pode ir lá bater na porta do Serasa e do SPC e renegociar a sua dívida. Nesse caso aqui, seriam renegociações coletivas. Então fica aí a crítica do ex-ministro Ciro Gomes ao programa copiado aí, ou mal copiado, como diz ele, do seu programa de governo e agora sendo realizado, né, pelo governo Lula, Daniel. Agora, Dantas, antes de virar a página, ainda tratando desse assunto, eu pude acompanhar algumas repercussões. Especialistas, economistas, como você bem destacou, entendem que pode sim ter algum impacto positivo para a economia, porque um contingente de pessoas que não estavam consumindo de forma oficial, formal, né, tomando crédito em muitos locais, poderão fazer isso a partir de agora. Mas, ao mesmo tempo, outros entendem que estimular o endividamento e até a inadimplência, em muitos casos, pode ter um viés negativo. De que maneira parlamentares têm se pronunciado acerca desse projeto? Muitas críticas aí em Brasília. Chegou a conversar com parlamentares de várias siglas? Sem dúvida. Olha, claro, o pessoal da base do governo defende o projeto com unhas e dentes. Já a oposição não, vai mesmo na linha de que isso é proselitismo. O que o governo quer é tentar criar uma situação em que o consumidor possa se endividar novamente, até para justificar os planos que virão depois aí, com os descontos que eles querem, redução tributária na compra de eletrodomésticos, né, de linha branca, etc., como a gente discutiu na semana passada. Então, basicamente, a crítica vai muito em cima do princípio que está regendo essas renegociações. Não adianta nada você renegociar simplesmente trazendo novos prazos para dívidas que permanecem. Você precisa, de fato, ir no âmago da questão, que se essas dívidas são realmente justas, os juros aplicados, juros sobre juros, as multas aplicadas, elas são justas. E para um governo que ataca todo dia, dia sim, dia não, ataca a Selic, ataca o Banco Central, o que se esperava era uma posição muito mais crítica, muito mais agressiva em relação aos bancos, às financeiras. Mas isso o governo não está fazendo, está quietinho e, na verdade, está buscando facilitar a vida dos próprios banqueiros e de donos de financeiras. Então, eu acho que essa é a principal crítica que eu tenho ouvido aqui, que vai muito na linha do que tem dito o Ciro. Acaba que estava aí afastado do debate público e volta aos holofotes com alguma razão nesse debate, Daniel.